gente vai falar um pouquinho sobre RPA com o Rafael, que é especialista em soluções de RPA, da Firstbot. Não esqueçam de enviar suas perguntas e no final do webinar a gente vai responder todas elas, tá bom? Então, olá, bom dia a todos, bom dia, Pietra, obrigado pela abertura do webinar. Bom, eu me chamo Rafael Moraes, eu sou responsável hoje pela área de novos negócios aqui na Firstbot, e o intuito desse nosso webinar é a gente poder compartilhar com vocês um pouquinho das vantagens. O RPA hoje, ele é aderente e é uma das tecnologias emergentes dentro desse cenário que a gente convive, né, hoje da indústria 4.0. São diversas tecnologias que vêm surgindo no mercado, RPA é uma delas, a gente tem inteligência artificial, o que está muito em alta nesse momento, ChatGPT, e a premissa, né, desse nosso encontro é poder falar um pouco dessas vantagens do RPA, da solução da Rocketbot, e como que a gente consegue aí trazer maior agilidade e produtividade dentro das organizações. Então, aqui eu estou compartilhando a tela com vocês. Então, para iniciar esse nosso webinar, falar sobre o que é RPA, né, na prática. Quando a gente faz a tradução literal da sigla RPA, Robotic Process Automation, é a gente falar de automações de processos robóticos. Né, de forma bem simples, você poder treinar um software, né, um robô de software, a seguir regras do cotidiano do trabalho dos profissionais. Então, todas as atividades que são manuais, são repetitivas e que têm baixo valor agregado, muitas das vezes esses processos são orientados por regras. E é nesse ponto que o RPA ele faz sentido. Então, quando a gente olha, né, dentro de um processo, de um determinado setor, sejam eles setores administrativos, setores fiscais, setores financeiros, existem muitas atividades que os profissionais executam que são orientadas por regras, seja preenchimento de planilha, seja extração de informações na web, seja lançamento de informações dentro de CRMs e ERPs. Então, são atividades que elas têm baixo valor agregado, são feitas de forma humanizada e repetitiva e são orientadas por regras. Tá? Então, aqui eu tenho um vídeo para compartilhar com você sobre como que o RPA funcionaria na prática em alguns setores. Houve um tempo em que se escrevia assim, e assim, e depois assim, e assim. O quê? O que aconteceu aí? Sim, você acabou de ver um bot digitando de forma autônoma, RPA. O Robot Process Automation é o responsável. Em todo empreendimento humano, alguém tinha que cuidar do trabalho repetitivo, tedioso, repetitivo, tedioso, repetitivo. Essas atividades repetitivas exigem muita concentração por longos períodos de tempo, sempre realizando as mesmas tarefas repetidamente. Simultaneamente, o tempo disponível para outras atividades mais desafiadoras é cada vez menor. Por isso, na era das indústrias 4.0, abrimos a porta aos bots para automatizar processos repetitivos. Através de softwares altamente especializados, permitimos que um bot coordene e otimize os processos de outros softwares da ilha que antes viviam sem comunicação entre si. Esses bots são capazes de ler informações, coletar dados, preparar documentos e enviá-los sem a necessidade de intervenção humana. Você pode dar a eles um documento, pedir que leiam uma seção, transformar os dados em uma string de texto e enviar essas informações por e-mail, todos os dias, sempre, sem erros. Isso permite que a parte humana da indústria concentre suas energias em tarefas de alto valor agregado, enquanto deixa os bots fazerem o que fazem de melhor, reproduzir incansavelmente um conjunto de instruções, sem se enganar ou se distrair. Será este o início do fim do trabalho humano? Não. E se você não acredita em mim, vamos perguntar a Garry Kasparov, 13º campeão mundial de xadrez e provavelmente o melhor jogador humano da história. No final dos anos 90, Garry colocou a humanidade nos ombros no desafio do século. O Deep Blue, liderado pela IBM, desafiou o campeão mundial para uma partida de xadrez. Humano versus máquina. A primeira partida, de 96, foi vencida por Garry. A revanche, de 97, bem, foi diferente. No entanto,
Gary continuou jogando xadrez e foi campeão mundial até 2000. Sobre a relação entre humanos e máquinas, Gary é muito otimista. Em seu livro Deep Thinking, ele nos diz: "Eu disse que essas novas tecnologias nos tornam mais humanos porque nos permitem ser mais criativos. Há muitas coisas que as máquinas não podem fazer. Elas seguem instruções. Nós temos um propósito. Se pararmos de sonhar e se não tivermos mais um grande propósito, talvez seremos as máquinas." Ao medo de que as máquinas nos tirem o trabalho, há uma resposta. Somos nós que há séculos e à força do trabalho manual, repetitivo e monótono, tiramos o trabalho dos robôs. É hora de cada um ocupar seu lugar. Bom, uma frase muito importante nesse vídeo, né, logo no final, quando se fala do receio, né, da gente ser substituído por máquinas. Hoje, quando a gente fala em RPA, com base nessa experiência de mais de 300 empresas que a gente abordou nesses últimos meses, justificar o quanto que o RPA ele pode ser aderente dentro de uma organização. Tá? Quando a gente fala de RPA, a gente tem a possibilidade de abordar dois cenários sobre o RPA. Eu posso olhar para um viés corporativo, né, nos ganhos e na redução de custos que a empresa pode ter, e num olhar mais humano na qualidade do trabalho que eu posso estar entregando para esses profissionais, certo? O RPA voltado para as empresas, ele tem a ideia da gente reduzir custos processuais, tá, de diversos cenários, e também aumentar os indicadores de produtividade. Quando a gente olha para um viés mais humanizado na qualidade do trabalho desses profissionais, hoje tem diversos estudos que demonstram e apontam como vem crescendo o número de burnout dentro das empresas. Isso por uma série de fatores, né, tanto os internos quanto fatores externos. Muitos profissionais hoje relatam que não conseguem performar como gostariam no trabalho, têm um sentimento de que muitas vezes os esforços, né, que eles realizam não conseguem atender os objetivos da empresa ou até mesmo os próprios objetivos pessoais. E o RPA é um grande aliado quando a gente consegue tirar essas rotinas, né, essas tarefas mais repetitivas e tediosas e colocar para que um software, um bot, execute isso de forma autônoma, sem incidências de erro e que seja um processo fluido de ponta a ponta. Ambas as partes acabam ganhando com a implantação de um RPA, certo? O profissional ele consegue direcionar esse esforço dele para uma atividade mais estratégica, ele consegue uma economia de tempo para buscar uma nova qualificação, desenvolver um novo projeto dentro das empresas. Em alguns dos casos de nossos clientes, onde a gente teve aí reduções bem expressivas nos indicadores de produtividade, conseguiram melhorar o relacionamento com o cliente, conseguiram agilizar e dar mais atenção em tarefas, né, que trouxessem mais valor para a empresa. Então, o RPA ele vem com essa ideia de ser um grande aliado, tanto para quem está operacionalizando um processo, quanto nas áreas de decisão da empresa, aonde os impactos se direcionam para custo e produtividade. Resultado da parceria da First Decision com a Rocketbot. Com mais de 20 anos, né, que a gente já atua nesse mercado de TI, identificamos em diversos cenários que o alto custo de propriedade intelectual de alguns players de software tornava inviável diversos processos de automação, né, porque era muito difícil justificar em alguns cenários o quanto que o RPA realmente era aderente e fazia sentido para aquelas organizações. Com essa visão de mercado e com essa perspectiva, com análise de mais de diversos clientes, tanto no setor privado quanto público da First Decision, fomos para o mercado atrás de uma empresa que trouxesse um nível técnico, uma qualidade operacional tão boa quanto os principais players. Nesse sentido, encontramos a Rocketbot e, a partir de então, surge-se a FirstBot. No final das contas, né, quais são, né, e por que adotar o RPA? O RPA ele traz diversos benefícios para as organizações. Melhor eficiência operacional, redução de erros, economias de tempo, disponibilidade de um software que trabalha 24/7, integração entre sistemas, sejam sistemas CRM, sistemas ERP, e redução de custos. Para exemplificar um pouco desses cenários de vantagens e benefícios, temos alguns cases dentro da nossa carteira de cliente,
aonde um determinado processo que era relacionado a pagamentos de fornecedores, se tinha um envolvimento de 3 profissionais, o custo dessa operação de tempo era em torno de 2 horas a 2 horas e 30 para realizar esses pagamentos desses fornecedores. Os pagamentos eram feitos através de TED e DOC, e o custo por operação chegava em torno de R$19,80 a R$19,90, R$20 por operação. Através, né, da solução da Rocket, a gente conseguiu chegar a um cenário onde a gente colocou esse processo de forma autônoma, certo? Inibindo, né, a ação humana, reduzindo o tempo dessa operação em 20 minutos para cada pagamento de cada fornecedor e efetuando um único pagamento através de Pix. Toda essa operação, que chegava a quase R$20, passou a ter um custo de R$10 por operação. Então, se a gente colocasse esse processo, né, dentro de uma esteira, em uma semana, um mês, um ano, os ganhos de produtividade, economia do custo dessa empresa justificavam e justificaram o investimento do RPA. Até aqui, alguma pergunta? Está fazendo sentido para vocês? Qualquer coisa, vocês podem levantar a mão que a gente abre o microfone para vocês estar esclarecendo esses pontos. Outras vantagens e benefícios do RPA. Flexibilidade, escalabilidade, conformidade e auditoria e melhoria na experiência do cliente. O que torna hoje a ferramenta de RPA da Rocket um diferencial em comparação aos demais players? Por ser uma ferramenta totalmente flexível e permitir uma escalabilidade de acordo com a maturidade dos projetos de RPA, a empresa ela pode começar com um único projeto mais crítico dentro de um setor para mensurar qual que é o impacto positivo dessa automação e sucessivamente está migrando para demais setores, demais processos. Tá? Por que começar a sua jornada com RPA agora? Numa pesquisa publicada dentro desse ano, 66% das empresas pretendem aumentar os seus investimentos de RPA. RPA, ele não é uma tecnologia de futuro, ele é uma tecnologia do presente. Assim como outras tecnologias que são emergentes, não é o mais forte que se destaca, mas sim aquela empresa que tem a habilidade de se adaptar a esses novos conceitos, essas novas tecnologias, assim trazendo um cenário muito mais competitivo para o seu mercado de trabalho. Casos de sucesso que temos com a Rocket, tanto no Brasil quanto na América Latina. Eu separei alguns cases, tá, que eu acho bem pertinente a gente trazer para essa apresentação, para demonstrar um pouquinho do impacto e dos ganhos que essas empresas tiveram com a implementação do RPA. Nesse case do setor financeiro, a gente trabalhou com um setor de contas a pagar. Conciliação bancária, perdão. Descrição do processo. A instituição financeira realizava conciliação bancária para as empresas de energia elétrica dos pagamentos recebidos. A dor que o cliente nos sinalizou dentro desse cenário, que o processo de conciliação relacionado aos pagamentos levava em média 30 horas por mês. Caso a tarefa não em muitos dos casos, a tarefa não conseguia ser concluída 100% dentro do prazo estipulado, que é muito comum dentro desse setor. Com a solução da Rocket e com a automação que nós desenvolvemos, a redução da economia de tempo foi de 98%. Um processo que demandava aproximadamente 30 horas por mês, hoje ele leva em torno de 30 a 35 minutos para ser executado com automação de RPA. O retorno dessa empresa, desse investimento, é em torno de $2.400 ano de economia. Um segundo case de sucesso, muito direcionado com um case que eu trouxe passado, é o pagamento de fornecedores. O fluxo, muitas vezes, era um problema dentro desse setor. O que a gente fez dentro desse processo, a gente conseguiu parametrizar as necessidades desse processo, identificamos todos os fluxos que eram necessários para realizar a autonomia desse processo, e o retorno, né, a redução de economia de tempo foi de 90% nesse caso. No estudo que a gente fez balizando essa automação, a economia ano de $13.500 é economizado dentro desse processo. Leituras e validação de folders fiscais. Também, né, análise de documentos é um outro requisito, é uma outra funcionalidade que o RPA consegue exercer. Dentro desse cenário, análise de risco da demonstração financeira para avaliação de crédito. A principal dor desse cliente era relacionada à fraude.
são responsáveis pela prestação de serviços, financiamentos tradicionais, captação de depósitos e outros serviços bancários. Eles são especializados em comércio exterior, financiamento de projetos, de investimentos e um papel consultivo na área de desenvolvimento de investimentos corporativos. Quais os benefícios que o RPA trouxe? A tarefa que foi executada 100% em todos os casos, a conciliação mensal entregue no prazo, não são cometidos erros para que não haja um reprocesso. Qual que foi o ganho de economia de tempo? 80% a economia de tempo dentro desse processo, economizadas mais de 140 horas mensais, economia do custo dessa operação, $9.360 dentro do ano. Tenho entrevistado, conversado com diversos CFOs, CIOs, né, de pequenas, médias e grandes empresas. E qual que é o maior desafio quando a gente fala de RPA? É justamente identificar quais são as dores de um determinado setor e quais são os desafios que aquela empresa identificou dentro de um período e quais são os objetivos que eles querem alcançar dentro de um próximo período. Porque quando a gente olha de uma forma demasiado simplista do RPA, eu posso apresentar que inúmeras atividades manuais e repetitivas, realmente elas podem ser automatizadas. Mas quais os processos realmente vão solucionar uma dor dentro de uma empresa? Em diversos casos que a gente tem analisado, muitas das vezes não se tem um trabalho de análise de processos, não se tem uma mensuração do quanto oneroso é fazer um processo manual, quantas horas são desprendidas, qual que é o esforço mental e físico para a gente chegar dentro de um objetivo. Então, para a gente falar de RPA e falar do quanto isso vai ser aderente com as perspectivas da empresa, é muito interessante a gente saber quais são os desafios e aonde que essa empresa quer chegar. Assim, se torna muito mais fácil a gente justificar a contratação de um RPA. Então, para isso, sempre identificar quais são as tarefas que mais dependem de esforço humano, que são pautadas por regras, que têm baixo valor agregado. A gente faz uma análise anterior de quais partes desse processo elas podem ser melhoradas e quais partes do processo a gente consegue fazer automação de processo, para que no final do dia o sucesso do RPA se justifique. Priorize processos com impacto direto na eficiência operacional e na experiência do cliente. Hoje a gente sabe que por mais que uma empresa tenha o melhor produto e tenha o melhor, o que vai destoar dentro do mercado é como que essa empresa se relaciona com os seus clientes e os seus fornecedores. Uma das coisas que a tecnologia ainda não consegue fazer da forma que o humano faz é estreitar esses laços de relacionamento. Porque no final do dia, pessoas precisam de pessoas. E quanto mais eu consigo trabalhar habilidades de relacionamento da minha equipe com clientes e fornecedores, maiores são as chances de sucesso que eu tenho dentro do meu negócio. Desenvolvimentos e testes de bots. Criar e configurar bots de acordo com os processos identificados. Definir as etapas que vai ser seguindo, incluindo interações com interfaces de usuários e sistemas. Teste exaustivamente os bots em um ambiente controlado. Isso são algumas das sugestões, algumas das estratégias que nós utilizamos, justamente para que a gente mapeie todo o processo do cliente, sinalizamos quais são os pontos de dor dentro daquele setor ou dentro daquele processo, e através desse estudo a gente apresente uma solução para aquela situação, e não somente a oferta de uma ferramenta que muitas vezes pode ser uma ferramenta de gaveta, que não se justifica o investimento. Bom, vamos começar. Do que foi dito até agora, alguma dúvida da parte de vocês, dentro das empresas de vocês, dos processos que vocês executam, tem algum processo que vocês já identificaram que seja factível à automação? Acabei de receber uma pergunta aqui. Questionaram para a gente se é preciso conhecer alguma linguagem de programação para utilizar um software de RPA. Com a ferramenta da Rocket, tá? Por ser uma ferramenta totalmente low-code e muito intuitiva, qualquer pessoa consegue criar os seus primeiros bots. Quanto maior for o seu nível de conhecimento de linguagem de programação, maiores são as possibilidades de você explorar um recurso de RPA. Como a gente fala de tecnologia e todas muitas vezes estão interligadas, quando você tem um time
né, de TI ou tem um profissional que minimamente tem alguma noção de linguagem de programação, a curva, né, de aprendizagem, o processo de escalabilidade desses bots se torna mais prático, mas não impossibilita que aquele profissional que não tenha conhecimento de linguagem de programação não consiga realizar os seus primeiros bots. A Rocketbot, ela tem uma universidade que é totalmente gratuita e aberta para qualquer pessoa. São 3 níveis de certificação. Primeiro nível, uma introdução básica do que é o RPA e como você trabalhar com a ferramenta da Rocketbot. Um segundo nível, que aí sim, ele pede, né, que você tenha minimamente uma linguagem de programação com integrações de banco para você poder explorar um nível mais avançado dos seus bots. E o terceiro nível, assim, um nível mais técnico, mais dinâmico, onde você consegue explorar diversos cenários. Mais alguma pergunta referente a Rocket, sobre RPA? Oi, Rafael, obrigada pela apresentação. Eu recebi aqui uma pergunta. Qual o departamento que você acredita ser o mais fácil para iniciar um processo de automação de uma empresa? Boa pergunta, Petra. Quando a gente conversa, né, com os CFOs, os CIOs dessas empresas, essa é uma pergunta que sempre aparece nas nossas reuniões. Com base na nossa experiência, alguns setores têm um impacto mais expressivo, tá? Setores da área financeira, da área contábil, área administrativa, que são setores que têm processos que muitas vezes têm incidências de erro, seja por uma questão de exaustão, né, de você fazer várias vezes a mesma atividade, você acabar não se atentando a pequenos detalhes, atividades, né, que um mínimo erro numa casa decimal, uma vírgula, pode trazer um impacto negativo para a empresa. Então, setores onde a gente encontra uma maior probabilidade de trabalhos manuais e repetitivos com incidências de erros são os principais setores para a gente iniciar a automação de processo. É sempre muito importante na tomada de decisão a gente conectar com as pessoas responsáveis por determinados setores para que a gente possa fazer esse mapeamento. Eu tenho cases hoje dentro da FirstBot que o setor financeiro era o setor mais necessitado para a implementação de RPA. Em outros casos, eu tenho o setor de RH, né, principalmente voltado ali para prospecção e divulgação de novas oportunidades e contratação de novos clientes. Então, vai muito de como a empresa tem essa maturidade da gestão dos processos. Perfeito. A gente falou um pouquinho do setor da empresa, né? E em relação ao porte de uma empresa, né? Uma empresa de pequeno porte, por exemplo, consegue adotar o RPA? E se existe algum investimento inicial que ela precisa fazer para isso? Perfeito. Hoje o RPA ele é tão aderente para as empresas pequenas quanto para empresas grandes. O que baliza muito, né, o diferencial de cada empresa? Muitas das vezes os processos eles acabam sendo os mesmos numa empresa pequena, numa empresa grande, o que muda é o volume e a recorrência desses processos. Quanto maior a empresa, mais pessoas eu posso ter envolvidas dentro de um processo. Quanto menor a empresa, menor é o meu poder humano, né, ou muitas vezes financeiro, de colocar profissionais para executarem essas atividades. Numa empresa pequena, onde você tem 1, 2 colaboradores destinado com vários setores da empresa, é muito mais fácil você justificar o retorno desse investimento, onde você tem, por vezes, um custo muito menor que um profissional sênior para uma determinada atividade, e você consegue direcionar esse esforço para atividades mais estratégicas. Em empresas maiores, a gente sempre tenta olhar com uma visão mais macro de todo o processo. Né? Beleza, eu tenho um processo definido lá no setor financeiro. Talvez olhando para uma empresa grande, para um único processo, uma automação não justifica o investimento. Então, a gente precisa olhar para toda a esteira de processo, né? Quais são as entradas, depois que eu finalizo esse processo, eu tenho um processo sequencial, quais são os próximos passos dessa atividade, para daí sim eu conseguir justificar esse investimento. Quanto à questão de custo, tá, Petra? Hoje o RPA da Rocket uma versão inicial que permite você ter 2 runs de robô, né, que seriam 2 robôs para trabalhar em 24 horas por dia, 7 dias por semana, para N processos que a empresa possa estar sinalizando, ele tem um custo anual de aproximadamente R$14 mil.
Tá? Então, se a gente fosse dividir isso por 12, sai um pouco mais de R$ 1.200 por mês, R$ 1.400 por mês. Tá? Muitas vezes menor que o valor de um estagiário que fica somente fazendo aquelas atividades mais repetitivas e manuais. Acho que chegou uma outra pergunta aqui. Em termos de equipamentos, precisamos de ambientes robustos para utilizar essas soluções? Não, tá? Hoje a Rocket é uma ferramenta extremamente adaptável para diversos ambientes. A gente tem algumas configurações básicas que são configurações de máquina. Temos duas possibilidades hoje de trabalhar com Rocket, num ambiente on-premise, onde a gente utiliza o ambiente do cliente, né, o servidor do cliente, para hospedar esse software de automação, ou um segundo modelo, um modelo cloud, onde a gente disponibiliza aí um servidor AWS, para que o cliente também possa fazer essa orquestração e desenvolvimento dos bots. Estou vendo aqui que o Fábio está digitando, mas tem mais uma outra pergunta aqui que chegou para a gente nesse meio tempo. Em relação à segurança, se é seguro ter um software de RPA na minha empresa? Justo, isso também é um dos pontos, tá, Petra, e o pessoal que está nos assistindo, que é bem recorrente nas nossas reuniões. Muitas pessoas, né, da parte estratégica da empresa questionam quanto é seguro a gente ter uma solução, um software que vá ter acesso a essas informações. Hoje a Rocket, né, tem as suas políticas de segurança, a gente trabalha com diversos dados sensíveis dos clientes, mas eu sempre trago para um cenário de reflexão quais são os riscos hoje, ou quais são os prejuízos, né, que um erro humano pode trazer dentro da organização. Né? Muitas vezes, um processo que eu faço de forma desatenta, eu posso gerar uma multa para a empresa, eu posso gerar um pagamento indevido, eu posso ter atraso nas entregas dos processos. E o RPA, de certa forma, ele traz segurança, uma vez que ele vai ser orientado por regras, então ele sempre vai fazer uma validação dessas informações, salvo que se porventura, né, aconteça qualquer modificação dentro do fluxo desse processo, a gente também consegue ajustar o robô para que ele entenda essas novas regras de negócio e continue entregando esse processo de forma autônoma. Então, arrisco a falar que, em alguns casos, ele acaba sendo muito mais seguro do que o trabalho humano. Chegou mais. Perfeito. Tem mais alguma pergunta? Bom, alguém trouxe uma pergunta, deixa eu só confirmar. Como eu devo escolher processos certos para automatizar e como que seria um mapeamento? Muitas das vezes, aí, trazendo um pouquinho para a pergunta anterior da Pietra, né, de empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, empresas maiores acabam tendo um setor de gerenciamento de processos, né, tem um time específico que trabalha com essas melhorias contínuas. Para essas empresas grandes, eles já têm mapeado quais são as dificuldades dentro dessas atividades e quais poderiam ser as soluções ou os objetivos para sanar essas dificuldades. Empresas menores, muitas das vezes, não têm claro as deficiências desses processos. Então, a gente sempre sugere fazer um estudo de assessment. Né? O que o estudo de assessment ele traz de informação para a empresa? É justamente identificar com as pessoas-chave desses setores quais são os processos que são feitos diários dentro daquela operação, quantas pessoas são envolvidas dentro daquele processo, qual que é o custo que esse processo tem em horas para a empresa, nível de senioridade desses profissionais, se eu tenho um profissional mais júnior, um profissional mais pleno, né, um profissional mais sênior. Caso aconteça algum erro dentro desse processo, quais que são os impactos para a empresa, sejam multas, sejam atraso nas entregas, seja você queimar um relacionamento com o cliente. Então, a gente detalha, levanta todas essas informações. Geralmente, a gente acaba avaliando mais de um processo para poder justificar dentro desses 12 meses qual que seria o roadmap de automação. Né? Identifica-se qual que é o processo mais sensível, partimos a partir da redundante. Partimos deste processo, mas já com uma linha do que trabalhar nos próximos 12 meses. Então, na hora de identificar um processo, né, que seja eletivo à automação,
é conhecer minimamente qual que é o custo e o quanto que esse processo é impactante dentro das rotinas da empresa. Chegou uma outra pergunta. Em termos mais simples, é possível ter uma ideia dos tipos de processos mais indicados para automatizar? Sim. Tá? Hoje a gente tem, como eu apresentei nos cases de sucesso, a gente tem rotinas que são mais perceptíveis, né, com um retorno mais rápido. Processos de recrutamento e seleção dentro da área de recursos humanos e departamento pessoal. A gente tem processos de cotação de preços com fornecedores, contas a pagar, contas a receber, importação de extratos, conciliação bancária. Então, são processos que eles são mais factíveis e têm impacto maior na hora de você dar o primeiro passo com a automação de processos. Perfeito. Acho que agora as perguntas acabaram. Queria agradecer, Rafael, e todo mundo que participou aqui com a gente, quem enviou perguntas. A gente gravou, né, toda essa sessão e depois a gente vai disponibilizar também nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube. E é isso. Tem mais alguma consideração, Rafael? Fica um convite, né, para as pessoas que estão participando e posteriormente vão ver esse vídeo, que compartilhem conosco se dentro das atividades que eles realizam hoje, se já conseguiram mapear ou se vai surgir, né, alguma ideia de processos que possam ser automatizados, visando sempre, né, que o RPA ele não tem a ideia de roubar o trabalho humano, mas sim trabalhar de forma colaborativa para que você consiga performar e aproxime a empresa dos objetivos, né? Seja uma redução de custos, sejam novos projetos, novas propostas, porque o RPA ele tem essa ideia de trabalhar lado a lado, tanto com quem está operacionalizando, como com quem está gerenciando essa parte mais estratégica das empresas. Perfeito. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Obrigada, Muito Rafael. obrigado. Tchau, tchau.